Evangelho de Lucas, então, nós temos ali a última Páscoa, né? Se vocês estão no capítulo 22, nós vamos ler então dos versos 15 a 23. Lucas 22, 15 a 23. Cadê? Quem é? Sumiu? Ah, tá dando um tilt? Não, eu leio, sem problema, eu gosto de ler. Eu só não gosto quando é de ler, porque daí fica uma disparidade, né? De muito grande, aí fica ruim. Mas assim tá maravilha, eu vou ler com o maior gosto, tá? Vocês vão ter a voz aqui de alguém, né? Aí, ó, já tá chegando o negócio aí. Muito bem, Lucas 22, a partir do verso 15, diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Ok? Vamos orar então. Senhor, nós somos totalmente dependentes da revelação desta palavra. Nós não temos condições de ensinar nada. Nós precisamos do Senhor, necessitamos do Teu Espírito agora. Pessoas de diferentes crenças, de uma interpretação a priori, através de denominações. Nós queremos que o Senhor se revele a nós, que a Tua palavra seja manifesta a nós, e que a Tua graça venha sobre nós agora, trazendo esta revelação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos várias formas de celebrar ceia. São várias denominações, cada um com a sua devida interpretação. Não vamos mencionar, porque quem já participou sabe do que eu estou falando. E o problema não é as formas, o problema é quando nós fazemos isso de uma forma que o texto diz indignamente, que nós vamos ler agora em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Agora Moisés vai ler para nós, capítulo 11 de 1 Coríntios, dos versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou o pão, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isto. Perceba aqui no texto que
a ceia tem um objetivo. Qual é o objetivo? Está no verso 26. Todas as vezes. Tem algumas denominações, essa é a liz. É assim, quando vem a primeira vez, às vezes a segunda vez, a criança sente falta do pai e da mãe, mas aí faz parte. Todas as vezes, tem denominações que faz todo domingo, tem denominações que faz uma vez por mês, tem denominações que fazem, às vezes, uma vez a cada 2 meses. O fato é que, todas as vezes, seja uma vez, 2, 3, 4, independente, todas as vezes é para fazer da seguinte forma: anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando eu estou participando da ceia, eu estou fazendo o quê? Eu estou anunciando a morte do Senhor. Isso porque a comunidade aqui conhece muito bem, porque a morte do Senhor significa a nossa morte com Ele. A morte do nosso velho homem, a destruição do velho homem. Ou seja, ao ser levantado da terra, Ele nos atraiu. Quando Ele morre, Ele nos crucifica juntamente com Ele. Quando eu estou participando da ceia do Senhor, eu estou dizendo a todos: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o sentido da celebração da ceia. Mas na sequência aqui no verso 27, agora nós vamos andar até o verso 34. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu já ordenarei quando for ter convosco. Isso. Então nós vamos ter um pouquinho hoje nessa segunda parte que diz: qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente. O que significa isto, né? Porque ele aparece 2 vezes, aqui no verso 27 e depois no verso 29, todo o que come e bebe indignamente. Ou seja, nós precisamos ter a revelação do que é. Por que estamos fazendo isso? Qual é o sentido disso? E para isso nós precisamos, em rápidas palavras, rever algumas coisas. Entre elas, Êxodo capítulo 12, agora. Reconheço que está frio. Reconheço que para alguns é repetição, mas para outros é um momento de revelação. Êxodo capítulo 12, vamos ler os versos 1, 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Isso, então aqui está a instituição da Páscoa. Por isso que você vai entender a leitura de Lucas. Quando Jesus reúne os discípulos, ele está comendo a última Páscoa e celebrando a primeira ceia. Hoje nós lembramos, ou até falamos da Páscoa, comemora-se a Páscoa, mais uma vez, foi a última celebração em termos do que aconteceria no reino. O propósito era anunciar
uma libertação não mais da escravidão do Egito, mas uma libertação do mundo, tá? Isso é muito claro. Moisés resgatou o povo da escravidão do Egito. Jesus liberta o povo do mundo, quando ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, comer isso indignamente, ou seja, não discernindo o corpo, né, não discernindo o sacrifício, a obra que realmente foi realizada, aí sim eu estou fazendo de uma forma assim, aí eu estou fazendo porque meu pai faz, minha mãe faz, todo mundo faz, eu vou lá na igreja, eu nem sei porquê, mas estou fazendo. Então isso não é prudente, tá? Então por isso desses textos. Então aqui no versículo 3, no finalzinho diz assim: segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então você vai entender, a Páscoa está se falando de um cordeiro, depois a celebração da ceia é um cordeiro. O cordeiro aqui em Êxodo, nós vamos ler agora do versículo 7 até o versículo 12, Êxodo novamente, 12, de 7 a 12. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Isso, então isso aqui nós conhecemos, né? Sabemos, já lemos, já vimos também. O que significava? Quando o povo de Israel ia sair do Egito, sacrificava o cordeiro. Vamos imaginar, antigamente tinha uma porta bem pequenininha aqui, faz tempo isso, né? Agora essa porta gigante. Mas passava-se o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e o destruidor, ao passar, via o sangue e não destruía o primogênito. Por quê? Porque ali tem o sangue do cordeiro, é família de Israel, é povo santo de Deus. Então a palavra Páscoa do hebraico, Pachá, significa essa passagem por cima, passar por cima. Tem o sangue, o destruidor passa por cima e não atinge a casa, aquele primogênito. Muito bem, no capítulo 12 ainda, os versos 37 e 38, os filhos iriam perguntar: que é isso? Que festa é essa? Por que vocês se reúnem continuamente, comem ou celebram a Páscoa do Senhor? Aí tinha que ter uma resposta. E também nós vamos ter essa resposta aos nossos filhos. Daqui a pouco eles retornam aqui, participam conosco da ceia, e vai ficar curiosidade: por que vocês fazem isso? Aí vocês vão saber como responder, tá bom? Vamos lá então, Êxodo agora 12, os versos 44 e 48. 44? Isso. Eu disse qual? Falou 37. Misericórdia. Tá ruinzinho mesmo, né? 44 e 48? Não, agora você me deu dúvida, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso mesmo. Não é não. É o 27 e 28. Viu? 27 e 28. Ó que interessante. Eu anotei o 37 e o 38. Anotei o 44 e 48. E é o 26 e 27. Aliás, 27 e 28. 26 e 27, meu Deus. Vamos lá. Não, deixa eu parar, agora eu parei. Não, agora eu vou parar. Agora tem que contar. Fui na Caixa Econômica essa semana. Retirar as cotas, né? Quem tem cotas aí, pode ir lá que você vai retirar. Eu retirei, tinha bastante para mim. Cheguei lá, a moça falou assim: o senhor veio fazer o quê? Eu vim aqui retirar as cotas, ver se tem e tal. Ah, tá bom. Tem muita gente? Não, hoje não tem muita gente. Tá.
Deu a senha, sentei lá, vi que a minha senha chamou rapidinho. Aí eu olhei, era cadeirante, idoso, não sei mais o que. Ah, que chique, né? Agora passei por idoso de verdade, né? Fiquei triste e fiquei feliz, porque fui rápido. Mas pensei, meu Deus, eu cheguei em casa e perguntei, a minha filha disse que eu estou bem enrugadinho. Né? Agora errando desse jeito, caracteriza mesmo, né, essa faixa etária. Muito bem, 26 e 27, agora está certo. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa de Israel, dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Muito bem, os filhos perguntam, eles são curiosos, e os pais precisam saber, né? Tem igreja que não ensina sobre isso, aí vai lá, toma a ceia, o filho nem pode participar, vira uma coisa esquisita, o filho parece que aquilo, não posso tocar, não posso nada, e é totalmente diferente. Eles precisam saber do que se trata, e isso é uma festa. Estou falando de Páscoa. Só que naquela ocasião, vocês sabem que saiu um vulgo com o povo de Israel. Você já ouviu falar essa palavra vulgo? Ou então populacho? Tem algumas versões que traz isso. Vulgo ou populacho. São aqueles que saíram junto com o povo de Israel, mas não eram israelitas. Eram estrangeiros, eram escravos, enfim, saíram junto, ou no pacote. Então nós temos esse povo que agora sim é descrito em Êxodo 12, 37 e 38. Tá? Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Isso, pra vocês terem uma noção. Somente de varões, 600.000. Estão calculando? População de Cascavel? São 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E além destes, saiu aqui, o texto diz, e subiu também com eles uma mistura de gente, um misto de gente, tá? Só para vocês terem noção. Em Números, vamos virar as páginas ali um pouquinho, Números capítulo 11, versículo 4, então vai falar dessa mesma gente, que ele chama de vulgo, ou em algumas versões fala populacho. Preciso ler isso aqui para fazer sentido da Páscoa para a nossa ceia de hoje, tá? Números capítulo 11, verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Você sabe que nós ensinamos, já falamos, já lemos aqui algumas vezes o texto, que o pessoal chorou pelas cebolas do Egito, as panelas do Egito, mas quem foi que induziu a isto? Foi esse vulgo, populacho, que saiu junto. E aí o povo entrou nessa conversa. Por que eu estou trazendo isso? Porque quem que poderia participar da Páscoa naquela ocasião? Somente os israelitas e aqueles que passassem pelo rito israelita, que era a circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão na verdade é tirar o prepúcio do órgão genital masculino, por causa de higiene naquela ocasião, deserto e tudo mais. A circuncisão era isso. E todos aqueles que quisessem participar da Páscoa teria que ser circuncidado. Esta era a ordem dada pelo Senhor. Então, é o último texto dessa parte do Velho Testamento, tá? Tem gente que já está ficando enjoado, mas eu preciso ler. Êxodo 12, agora sim, 44 e 48. Quem que deve participar da Páscoa? Falando lá atrás. Muito bem. Êxodo 12, 44, 48. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa,
do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Muito bem, era bem claro isso. Quem que deve participar da Páscoa? O povo de Israel, aquele que foi comprado e aquele que foi circuncidado. Cumpriu essa regra, poderia participar da celebração da Páscoa. E agora sim nós vamos trazer para a nossa realidade hoje, a ceia. Nós vamos ler 1 Coríntios 5, verso 7, vamos entender aqui o texto que diz a respeito de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, Ele que foi sacrificado, Ele que derramou o seu sangue com um objetivo bem específico. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Isso. Então que nós temos, o verso seguinte, pode ler também. É só a continuação do mesmo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Isso. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O sangue foi derramado. Ou seja, quando nós lemos 1 Coríntios 11, que vem falar sobre esse comer indignamente, ou seja, não saber do que eu estou fazendo, não saber de toda a obra desse Cordeiro Pascal, é que realmente fica assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu creio nisso, ou é apenas um ritual? Né? Não pode ser apenas um ritual, ou fazer sem ter esse discernimento. Então o que aconteceu com esse Cordeiro Pascal? Vocês conhecem, mas eu preciso repetir. João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, quando ele reúne os discípulos lá no capítulo 22 que nós lemos de Lucas, ele está dizendo o seguinte: desejei muito comer esta Páscoa com vocês, mas isto aqui vai se cumprir no reino. O que vai se cumprir? Quando ele diz assim, este é o meu corpo que é dado por vós, ele está dizendo, eu estou dando o meu corpo e ao ser levantado da terra eu vou fazer o quê? Atrair você no meu corpo. E ali vai acontecer um milagre, algo sobrenatural, que nós também conhecemos. 2 Coríntios 5,14 diz assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, no corpo dele, eu e você fomos atraídos, fomos incluídos e fomos com ele crucificados. Por isso do verso 26 também de 1 Coríntios 11, que nós lemos, que diz assim, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque lá naquela morte, no corpo dele, nós fomos atraídos, incluídos e juntamente com ele crucificados. Então o sentido desse Cordeiro Pascal ter morrido em nosso lugar, em nosso favor, é para que nós possamos anunciar através desse momento que nós somos verdadeiramente livres pela graça do bom Deus. O que nós precisamos aqui ressaltar é aquilo que está descrito em Romanos 2, 28 e 29, que alguém deve relacionar o seguinte, mas nós não somos judeus, né? Lá na Páscoa era o judeu que podia participar. Sim, nós não somos judeus fisicamente, ou se alguém é, né? Que privilégio, né? Que privilégio. Você vem de uma linhagem maravilhosa. Agora, eu também fui incluído na videira por causa do Cordeiro Pascal, né? Nós também fazemos parte, porque houve aí essa obra maravilhosa. Romanos capítulo 2, os versos 28 e 29, vem mostrar então que há uma circuncisão que não é apenas do prepúcio, uma circuncisão da carne, mas sim uma circuncisão que é do coração, nos fazendo judeus de coração, pela graça do bom Deus. Vamos ler? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente,
e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aleluia, tá? Por que você agora pode participar da ceia? Porque você é dessa comunidade? Não. Porque eu estou em Cristo Jesus. Então, se você é de outra denominação, se você está vindo aqui, se você não é membro da comunidade, isso não depende absolutamente nada. Se você está em Cristo, você deve participar desse momento sublime e sobrenatural. Porque isto é dádiva, é por graça do nosso bom Deus. Um outro texto que vale a pena também para reforçar isto, está em 1 Coríntios. 1 Coríntios não, está ruim, né? Colossenses, né? Essa coisa maravilhosa dessa obra do Cordeiro. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 10. Eu queria pedir perdão aqui à igreja, mas não é o capítulo 1, é o capítulo 2. A partir do verso 10 até o verso 14. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Só um instantinho. Quem tem aquela versão igual a mim? Não que seja a minha versão, mas é que eu estou usando, né? Versículo 10 diz assim: estais perfeito nele. Quem tem? Aí, Deus seja louvado, né? Gente, eu vou até já começar a introduzir isso. Para quem que Jesus serviu a Páscoa? 12 pessoas maravilhosas que nunca iriam traí-lo, correto? 12 safados sem vergonha. Desculpa usar essa expressão, porque eles são igual eu e eu sou igual a eles. Se não fosse a graça de Deus, tá? Um disse assim: estou pronto a ir à morte contigo, mesmo que todos venham traí-lo. Eu não. 3 vezes, Jesus falou assim: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você lembra que nós lemos no texto de Lucas dizendo o seguinte: depois que ele diz, um de vós há de me trair, eles começaram entre eles: quem será? Porventura sou eu, Senhor? Deixa o argentino quieto lá. Eles começam a perguntar entre si: quem que vai fazer isso? Afinal de contas, é bem exatamente isso que acontece. Eles não tinham condições de estar naquele momento sublime e sobrenatural. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que quando nós examinamos a nós mesmos, e nós vamos chegar no texto já, não se apavore, nós não sabemos, nós nem conhecemos os nossos erros. Por isso que o texto vai dizer: expurga-me dos que me são ocultos. Ou seja, quem tem ou quem está idôneo para participar da ceia? Ninguém, mas é aí que entra a graça do Senhor Deus dizendo: eu faço você perfeito no meu Filho Jesus Cristo. Aí eu posso participar, né? Então vamos lá, no versículo seguinte, agora o verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tem uma outra circuncisão, que é a circuncisão de Cristo, que não é no despojo da carne, mas é sim no coração. O versículo 12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas. Hoje você pode sair desse lugar aqui tranquilamente. Uma vez que você abraça, recebe a palavra de Deus, Ele está dizendo o seguinte: todas as suas ofensas foram perdoadas em Cristo Jesus. A pessoa receber isso com muita alegria. Versículo 14, aí ele diz o seguinte: esse escrito de dívida, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, foi riscado, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, lá na cruz, antes mesmo de você ter nascido, antes mesmo de você ter discernimento do bem e do mal,
ali houve algo sobrenatural. O escrito de dívida foi rasgado, o preço foi pago, a obra de Cristo foi realizada, o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado até a última gota, para que eu e você pudéssemos usufruir dessa libertação em Cristo Jesus. Olha que coisa bendita, maravilhosa. Então, quando nós falamos disso, nós falamos desse cordeiro, a circuncisão já aconteceu no nosso coração através do cordeiro. Mas faltava uma coisa ainda, que está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Nós fomos roubados, tá? Desde o Éden. Você lembra do texto que diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E lá no Éden, através do pecado, ele roubou-nos do Pai. Só que esse sangue tem o poder de comprar. Agora ele é meu, né? Então vamos ler. Aqui 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que não dá tempo aqui. Mas depois lá em 1 Pedro ele vai dizer que preço é esse? Preço de sangue. É esse preço que foi pago por nós ali na cruz do Calvário. Ainda em 1 Coríntios 7, 23... Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Amém. Você foi comprado. Você não é mais escravo de uma igreja, de uma denominação, de um pastor, de um líder. Você é livre em Cristo Jesus, porque você foi comprado, o preço foi pago, a circuncisão foi feita. E agora eu posso participar da ceia livremente, porque eu estou em Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica. Agora eu queria terminar com 2 textos, tá? Colossenses 1, do 9 ao 23, é uma leitura um pouquinho mais longa, mas extremamente necessária. E nessa minha empolgação eu vou ler, viu, Moisés? Que isso. Coisa boa. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa linda. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Por quê? Porque nós vamos tomar a ceia do Senhor e aqui, lá o texto diz assim, comer indignamente, tomar indignamente. Não, nós vamos tomar aqui com uma certeza. Olha o que a palavra diz, verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai. Que é? Dando graças ao Pai. O texto continua dizendo que Ele que nos fez idôneos. Não é que você se tornou idôneo. Não, agora eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, agora eu vou numa igreja, agora eu dou o dízimo, agora eu oro, agora eu pertenço a uma denominação. Não, não tem nada a ver com isso. Deus nos fez idôneos. Aí ele diz, continua dizendo assim, para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Exatamente mostrando, Moisés tirou do Egito e transportou para a terra de Canaã. Jesus nos tirou do mundo, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos agora onde? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça do bom Deus. O versículo continua dizendo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em
tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, que se deu, se doou, e hoje nós relembramos esse fato. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo éreis inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, toda essa obra é do Pai. Toda essa obra foi realizada no Cordeiro Pascal, que é Cristo, e hoje nós podemos livremente participar da ceia do Senhor com essa alegria do coração. É um momento que nós relembramos esse sofrimento do Cordeiro, mas é um momento em que nós celebramos também a alegria, a vitória de que isto foi feito por nós, em nosso favor, em nosso benefício. O último texto então é Romanos 8:1. Que vem mostrar então que eu e você estamos totalmente livres da condenação. Valdinei, você pode avisar os da redenção? Eles vêm aqui agora ministrar um cântico maravilhoso. As crianças também vão vir aqui. Vai ser algo maravilhoso, todo mundo participando. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem, então vamos pensar aqui juntos. Se Jesus, ao ser levantado da terra, ele atraiu a todos, quantos foram atraídos em Cristo? Todos. Se a palavra de Deus diz que um morreu por todos, logo todos morreram, quantos morreram? Todos. Quantos devem e podem participar da ceia do Senhor? Todos. Os que creem nessa palavra maravilhosa do Cordeiro. E você pode usufruir, desse momento sobrenatural. Não tem nada nosso, não é mérito, mas é por compreender que eu também fui alcançado por essa maravilhosa graça. Não podemos deixar de lembrar que Jesus, em Efésios 2:6, ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém?